Prefeitos de cidades paranaenses que ganharam muitos moradores nos últimos anos querem que o censo feito pelo IBGE termine logo, mas não é curiosidade para saber o número de habitantes, não. Eles esperam ver subir o repasse do Fundo de Participação de Municípios, o FPM. O valor enviado pela União é calculado pelo número de pessoas em cada cidade. Então, mesmo já tendo aí a divulgação dos números parciais do censo, dinheiro a mais não pingou nas contas das prefeituras. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, o STF, decidiu que é necessário esperar o resultado final do censo. A liminar dada pelo ministro Ricardo Lewandowski foi confirmada em unanimidade pelo plenário. Os ministros entendem que se os dados preliminares fossem adotados agora, iriam prejudicar cidades que perderiam dinheiro, aquelas que diminuíram a quantidade de moradores sem a confirmação de que isso realmente aconteceu. Por isso, os dados que continuam valendo são as estimativas de censo de 2018. No intervalo de quase 13 anos entre um censo e outro, muita coisa mudou. Isso porque o último censo oficial foi feito lá em 2010. Os prefeitos das cidades que cresceram se sentem prejudicados. É o caso de Marco Antônio Marcondes Silva, que comanda a Fazenda Rio Grande, município paranaense que mais cresceu no período. O número de moradores dobrou, passou de cerca de 80 mil em 2010 para 165 mil nesses resultados preliminares. Ele está lamentando essa demora para o reajuste do repasse do FPM. Nós estamos extremamente ansiosos para finalizarmos a contagem do IBGE, para ter de forma oficial os dados do censo, para que seja possível a gente receber o novo FPM. E nós fomos prejudicados pelo cancelamento do novo repasse do FPM, que foi através de uma decisão do Supremo Tribunal. Fazenda Rio Grande teria direito a 41 milhões a mais para nós melhorarmos nossas políticas públicas, tanto de saúde, como de educação, como de segurança e vários outros fatores. Aí, portanto, eu conversei com o prefeito Marco Marcondes na sexta-feira, de Fazenda Rio Grande, e ele estava muito feliz, obviamente, porque cresceu o número de moradores, vai crescer a fatia aí do Fundo de Participação dos Municípios. Só que veja como é o Brasil, né? Ele não pode ficar feliz porque aí tem uma decisão judicial que diz que, a lei diz isso, mas veja, por enquanto não. Nós vamos continuar com a conta antiga porque não sei porquê. Aí você inventa uma tese lá, o papel aceita tudo. Então, no Brasil, não se há segurança jurídica, nem nesse caso, quanto mais em casos ainda mais importantes. Só tem uma regra, tem que ser seguida. Ah, mas os outros municípios vão ser penalizados. Não há penalidade se há o cumprimento da regra. Se os municípios perderam habitantes, a regra prevê que é justo que eles tenham menos dinheiro. E é justo, inclusive economicamente. Se eu tenho mais pessoas morando em determinado local, o dinheiro tem que ser voltado para essas pessoas. Se há menos aqui, tem que ser menos aqui e assim por diante. A lógica é observada de maneira muito clara. Então, mas no Brasil nada é lógico, né, Bia? Então, a lei diz uma coisa, não, mas veja. Então, nós temos que ter uma vírgula aqui e enfeita a casa, enfeita o pavão e tá tudo certo. E vamos ver como é que isso vai se dar na prática, né? Mas a verdade é o seguinte, que tem município que cresceu demais, Fazenda Rio Grande foi o que mais cresceu no Paraná, né? Ela fica ali em uma localização mais estratégica. E sabe por que ela cresceu, Bia? Porque é barato o terreno lá. Então as pessoas foram morar lá porque conseguiam comprar suas casas. Então, né, o trabalhador, né, conseguiu fazer ali em Fazenda Rio Grande a sua vida, viu ali, né, a realização do sonho na casa própria, inclusive uma das cidades que mais tem empreendimentos imobiliários para a população de baixa renda. Então a pessoa trabalha em Araucária, trabalha em São José, trabalha em Curitiba, ela fica bem estrategicamente entre essas três cidades, que são cidades muito importantes, polos industriais, mas foi morar lá porque foi onde conseguiu comprar. Então nós estamos falando de dinheiro não indo para quem mais precisa, que é uma população mais de baixa renda, que precisa inclusive do apoio do Estado, do poder público municipal, mas que isso não é feito agora porque houve lá um iluminado qualquer em algum lugar em Brasília que deu uma canetada dizendo que a lei não vale, porque ele acha que não vale.
Esse relatório, né, preliminar do censo, ele mostra um padrão nesse sentido. As cidades polo, que são as maiores cidades despontando aí diferentes regiões do Paraná, elas acabam criando um desenvolvimento habitacional muito maior ao entorno delas em outros municípios, a chamada região metropolitana. Isso aconteceu em Maringá, em Londrina e também em Curitiba, que a gente tem um exemplo óbvio aí de Fazenda Rio Grande, que é a cidade que mais cresceu no número de habitantes. E o problema é que a gente já está com um censo defasado. O último levantamento foi feito em 2010, deveria ter sido realizado em 2020. Mas aí, por conta da pandemia, aquela questão de não poder fazer as visitas, entrar nas casas das pessoas, ele acabou sendo adiado. Não foi concluído ainda, está atrasado, começou no ano passado, não terminou ainda por conta dessa dificuldade dos agentes de acessar as residências, é o que tem sido aí relatado como motivo para esse prejuízo de tempo. E o que isso representa não é falta de dinheiro lá para o cofre da prefeitura, é falta de recursos para que um município que cresceu aí em mais de 60% tenha possibilidades de administrar a saúde pública, a educação municipal, a infraestrutura, o desenvolvimento da cidade de modo geral, as políticas públicas para a população de assistência social, qualquer recurso dentro dessas pastas demanda mais dinheiro quando aumenta o número populacional. E a gente está falando de 13 anos já de um lapso entre um censo e o outro. Por isso, o prejuízo não está nas mãos das prefeituras que encolheram o número de habitantes, e sim na mão dos gestores que agora viram a população crescer e não conseguem ter recursos suficientes para administrar tudo da melhor forma possível. Quanto mais gente, maior a conta, né? E a conta não está fechando. E o recurso que ele poderia contar, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele não pode mais.